E aí, gente, vocês estão bem? Estamos aí no milésimo dia de quarentena e vamos aí com mais uma aulinha. Como todo começo de aula, eu gosto de traçar, né, uma pequena linha do tempo com vocês, só para a gente se situar mais ou menos onde é que a gente está. A gente já falou da arte pré-histórica, das artes que conferem a Idade Antiga, das artes da Idade Média, e agora a gente está nas artes que correspondem à Idade Moderna, que são Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó e Neoclássico. A gente vai falar aqui nessa aula um pouquinho do Barroco, e aí vai ser uma aula também um pouquinho densa, porque o Barroco é um movimento muito complexo, né? Assim como era o Renascimento, é um momento artístico muito importante para a história da arte. E vamos lá começar. Primeiramente, como eu sempre faço em toda aula, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto histórico do Barroco com vocês. Ele é uma estética artística que surge na Europa, ali em Roma, e vai se difundir ao redor do mundo. Sim, gente, se difunde ao redor do mundo, porque a Terra não é plana. E aí essa nova estética artística, ela tem o seu auge ali mais ou menos no século XVII, em meados do século XVIII, e é um período artístico, político e internacional. O que é que eu quero dizer com isso? É porque quando a gente pensa no barroco, né, eu mencionei para vocês quando a gente estava falando da arte maneirista, que ela era uma arte mais ligada à reforma protestante, porque a gente sabe que nesse período da Europa, a gente tinha uma divisão religiosa entre protestantismo e catolicismo. E aí o maneirismo ele está mais associado à reforma protestante, mais associado ao protestantismo, e o barroco ele surgiu como uma iniciativa da Igreja Católica, né, que fez várias reuniões e tal, o Concílio de Trento durou 18 anos, e pensou em algumas maneiras de reaver seu poder. Uma dessas maneiras foi o barroco, que não era só um período artístico, ele também era um período político, porque além de, naquela época, surgir arte, ele também era utilizado para influenciar comportamento. Tanto que a gente sabe que tem um barroco artístico, a gente tem barroco literário, tem barroco na arquitetura, e aí tem barroco em todo canto nessa época. Tem barroco até na música. E não só isso, naquele período a gente estava passando pelas grandes navegações. E aí o barroco, ele foi, digamos que o primeiro período artístico que transpassou as fronteiras da Europa. Porque, assim, a maioria dos períodos artísticos da época, né, que a maioria também surgiram na Itália, eles ficavam ali, por ali, às vezes, quando eles saíam, era nas fronteiras mais próximas, chegavam ali pela Ásia, mas não iam muito longe. Mas nesse momento, o barroco ele passa essas fronteiras, ele atravessa o oceano e ele chega na América. Tanto que aqui no Brasil, o barroco não só literário, quanto o barroco artístico e arquitetônico, influencia a gente até hoje. Tanto que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês essa obra, que é uma obra brasileira, essa aqui de baixo, que é a pintura da sacristia da Igreja de São Francisco de Assis, em Mariana, que é em Minas Gerais, e foi pintado por Manuel da Costa Ataíde. E aí, falando da arte barroca propriamente dita, eu quero deixar claro para vocês que a gente vai falar muito sobre isso, que é uma arte de tensões, é uma arte de antagonismo. Em algum momento a gente vai falar sobre o antagonismo entre religião e o profano, entre a razão e a emoção, entre a tristeza e a alegria. Esse antagonismo é algo que a gente vai ver aí baseando todo o barroco e tá, gente, em todo canto. E o que é que significa barroco? Barroco foi um termo, né, que foi utilizado durante um bom tempo. Ele foi utilizado de uma forma pejorativa e significa pérola imperfeita. Por que, que ele era utilizado de uma forma pejorativa e se dava como pérola imperfeita? Porque a maioria dos estudiosos que vieram depois do Barroco consideravam o movimento um movimento muito heterogêneo. Não é como o Renascimento, que apesar de o Renascimento ter influências regionais, e por exemplo, o Renascimento da Alemanha era diferente do Renascimento da Itália, o Barroco ele era heterogêneo demais. Então, em alguns momentos, estudiosos vão considerar o Barroco como se fosse um período em que a gente tem várias manifestações artísticas. Mas, para Enem e para vestibulares, a gente segue a visão que a gente mais está acostumado a ver, de estudiosos, né, que tratam o Barroco como um período artístico que, apesar de ter suas variedades e suas heterogeneidades, é um período artístico único e importantíssimo para a história da arte.
E aí, falando das influências para o surgimento do Barroco, a gente vê aí que ele bebe da fonte do Renascimento, quando ele utiliza todas aquelas técnicas, todos aqueles estudos que eram feitos para pintar os quadros no Renascimento, e ele une a dramaticidade no maneirismo. Porque, assim, fazendo um rápido apanhado geral, a gente estudou que o maneirismo foi um movimento em que tentou se desvincular do Renascimento, porém utilizando as influências dele. Era um movimento que utilizava muito as técnicas da pintura que surgiram no Renascimento, só que para os maneiristas, o Renascimento era um movimento bonito, porém recatado. E aí eles utilizaram toda a dramaticidade de cores, de movimento, de expressões, para poder mexer um pouco ali nas estruturas do Renascimento. E aí disso, dessa técnica renascentista e dessa dramaticidade maneirista, surge o Barroco, que a gente tem no Barroco, tanto na arquitetura, quanto na escultura, quanto na arte, essa ornamentação excessiva, né? Eu vou mencionar isso para vocês em alguns momentos da aula. E a gente sabe que tem esse rompimento entre o equilíbrio da arte e da ciência. Por quê? Porque no Renascimento a gente estudou que a ciência ela foi muito útil para o desenvolvimento da arte. A utilização de técnicas, as pinturas que eram super elaboradas, e essas pinturas que, para você fazer, para você reproduzir, você tinha que estudar determinado pintor, você tinha que estar numa escola, que lá eles ensinavam essas coisas. Esse equilíbrio que a gente viu durante um bom tempo no Renascimento, ele vai ser um pouco desestabilizado aqui, porque a gente vai adicionar uma terceira peça, que é a emoção. Essa emoção, ela vem para romper o equilíbrio de duas coisas que até o momento se completavam. A arte e a ciência se completavam em um só. Só que a emoção vem e dá uma mexida ali e digamos que desenvolve uma nova forma de se pintar. E aí a gente tem no Barroco esse constante antagonismo que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu trouxe para vocês aqui essa escultura de Bernini, que é o Êxtase de Santa Teresa, né? Que é bastante conhecida, é uma obra barroca e vocês conseguem ver que muito da ornamentação excessiva, a maioria dos escultores e arquitetos do barroco amavam ouro, eles colocavam ouro em tudo que eles pudessem usar o ouro para demonstrar riqueza, para demonstrar luxo, para demonstrar uma ornamentação excessiva, eles estavam lá utilizando. E aí é uma obra que tem nessa tensão entre emoções, que é o êxtase de Santa Teresa, que é um momento em que você consegue perceber no rosto de Santa Teresa algo que a gente não via muito no Renascimento, mas que a gente começa a ler a ver no maneirismo, que é essa dramaticidade excessiva. É quando a emoção vem e tenta te arrebatar quando você está olhando para aquela obra. Como eu mencionei para vocês, o barroco ele tem traços regionais, né? Ele tem muitas características regionais, tanto que alguns estudiosos consideram o movimento heterogêneo demais. Porém, em contrapartida, que a gente tinha essas características regionais, a gente tinha alguns pintores e alguns expoentes da pintura que tinham uma certa individualidade. A gente pode citar Caravaggio e Velázquez, que eles utilizavam muito da subjetividade para poder atingir o ponto da obra. E então, nessas obras, a gente tem realismo, que não é algo novo, a gente viu que tem isso também no Renascimento. Aqui a gente tem uma teatralidade cênica. Algumas obras elas são tão dramáticas e tão ensaiadas que parecem teatrais. A gente tem muito dinamismo, apesar de que a gente tem algumas pinturas que não são tão dinâmicas, que não retratam tanto movimento. Mas aqui, assim, é como se fosse uma característica geral. São obras bastante dinâmicas, obras bastante conflituosas, e a gente tem, basicamente, o apelo emocional de uma forma, assim, predominante. É importante também a gente saber diferenciar e saber analisar um pouco essas diferenças entre cores, texturas, jogos de luz e sombras, diagonais, curvas e a utilização do espaço, que eu vou falar isso com vocês daqui a pouquinho. E aí a gente tem no barroco a utilização de temas místicos, temas profanos, como eu falei para vocês, esse antagonismo entre o que era sagrado, o que era profano, o que era razão, o que era emoção, o que era dos céus e o que era da terra, sempre visando essa contradição de valores estéticos que acrescentam muito na obra. Essa contradição a gente consegue perceber na pintura.
e aí é considerada a arte da contradição de valores e estilos. Como eu havia dito para vocês, a gente precisa fazer um breve estudo de luz, cor, textura e algumas outras características das obras para a gente poder entender um pouquinho melhor o que era o barroco. Só que eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção, porque a discussão que eu vou trazer ela é um pouco relativa. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui uma obra de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, para representar o Renascimento, quando eu vou falar de luz, cor e textura, para fazer uma comparação com o Barroco, eu posso ser um pouco superficial, porque nem todos os pintores da época pintavam igual Botticelli pintava. O exemplo mais claro disso é Da Vinci. Da Vinci utilizava a técnica do claro escuro. Ele não utilizava tanto essa distribuição de cores, de luz e tal, que Botticelli usava. Mas aí vamos lá, vamos começar a discussão. No lado esquerdo do slide, a gente tem o Nascimento de Vênus, que é de Botticelli, e do lado direito a gente tem Rapaz Mordido por um Lagarto, que é de Caravaggio. Como eu quero trazer a discussão da luz e da cor para esse momento? Se vocês observarem, o Nascimento de Vênus, ele tem a distribuição da cor igual para quase todos os pontos da obra. Exemplificando um pouco mais. Aqui a gente tem Zéfiro, aqui a gente tem Vênus e aqui a gente tem Primavera. Quando vocês olham para a obra, vocês veem todos eles iluminados da mesma forma. É como se todos eles estivessem sob a mesma fonte de luz e a gente não tem muito um contraste de luz entre os elementos da obra. Já quando a gente vai aqui para o Rapaz Mordido por um Lagarto do Caravaggio, vocês conseguem observar que, por exemplo, a luz ela foca muito no rosto. Tanto que quando você olha para a obra, normalmente, a primeira coisa que você se atém é ao rosto do rapaz que está sendo retratado na obra. E aí depois o que é que você vai observar? Que aqui você tem o braço e tal. Só que o que a gente vai ter de diferença nessa obra é que, por exemplo, alguns elementos eles estão sendo pintados como se eles estivessem sombreados. É como se a luz viesse aqui, incidisse nessa região, para dar uma atenção maior a essa região, e todas as regiões que não são essas que estão nesse primeiro plano, elas ficam um pouco mais escuras, que é uma técnica que Caravaggio utilizava, que se chamava tenebrismo, que eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Mas só para vocês prestarem atenção nisso, que a diferença de luz dessa obra é diferente para essa, porque a gente tem aqui a representação de sombras. Só que, como eu falei para vocês no começo, nem todos os pintores renascentistas pintavam como Botticelli. E aí, trazendo outro ponto de discussão, eu também queria fazer uma comparação ainda do Nascimento de Vênus com As Meninas de Velázquez, que Velázquez era um pintor barroco flamenco. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar bem direitinho, mas qualquer coisa, eu peço que vocês parem a aula agora e vão no Google e deem uma olhada nessa obra do Velázquez, que é As Meninas. Quando eu falo da diferença entre texturas, eu quero exemplificar aqui. Por exemplo, aqui no Nascimento de Vênus, a gente tem a representação das roupas e das indumentárias de uma forma que o vento vem, bate nas roupas e aí as roupas se mexem. Só que se vocês prestarem atenção, vocês não conseguem ver tanta textura na roupa. Você sabe que é um tecido, mas é só isso. É um tecido que está sendo levado pelo vento. Quando você vem para a obra de Velázquez, é como se você conseguisse identificar até o tipo de tecido que está sendo utilizado na roupa das meninas. E isso é algo bem impressionante do barroco, que a gente também vai estudar um pouco disso quando a gente falar de rococó, que vocês conseguem perceber que aquela ornamentação excessiva não necessariamente é para deixar uma obra brilhante. Aqui a gente tem, né, essa manutenção do claro e do escuro, tanto que aqui a menina que está no primeiro plano, quando você olha para a obra, você olha diretamente para ela, depois é que você vai focar nas outras coisas da obra, ela está muito iluminada e quase todo o resto da obra ele está meio que de uma perspectiva mais escura. Ele não está sendo tão iluminado quanto ela. E aí você olha para o vestido dela, você consegue assim sentir a textura, tanto que essa obra barroca é tão perfeita que parece uma fotografia. E agora para falar sobre assimetria, diagonal e curva, eu preciso que vocês lembrem que a maioria dos renascentistas eles se ligavam muito em simetria.
Tanto que eu trouxe essa obra, né, que é a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. E quando vocês dividem essa obra no meio, mais ou menos aqui assim, ó, vocês conseguem observar o quê? Que desse lado a gente tem pessoas aqui em cima, a gente tem pessoas aqui embaixo. Desse lado a gente também tem pessoas aqui embaixo e pessoas aqui em cima. É como se na pintura, o Rafael que pintou, ele se preocupasse em colocar pessoas dos dois lados para a obra não ficar assimétrica. E aí você consegue ver essa perfeição simétrica maior quando você olha para o fundo da obra. Porque você vê os arcos aqui. Se você dividir esses arcos no meio, ó, esse lado esquerdo, é igual ao lado direito, é idêntico. Aqui também, você divide aqui, esse lado direito é igual ao lado esquerdo. Os renascentistas, eles se ligavam muito na simetria. Já quando a gente vem para essa outra obra, que é As Consequências da Guerra, que é de Peter Paul Rubens, a gente não consegue perceber tanto essa simetria. Tanto que a obra, se vocês forem traçar aqui uma linha que retrate a direção da obra, ela começa mais ou menos aqui e vem para cá. É como se todas as pessoas elas estivessem indo para essa direção. E ela não está ligada tanto em simetria, tanto que desse lado você tem muita informação, aqui você tem a representação de várias pessoas, aqui vários corpos. Uma característica de Peter Paul Rubens era essa sensualidade de mostrar corpos e tal. E aqui desse lado você tem só praticamente essa moça aqui. Você não vê tanta simetria na obra. E aí a diagonal, como eu falei para vocês, e também a utilização da curva. Aqui a gente, na obra de Rafael, a gente não tem tanto a utilização de curva. A gente vê mais essa utilização da curva na arquitetura, que é para mostrar os arcos arquitetônicos. Aqui você consegue ver a curva no corpo, você consegue ver a curva do seio, as curvas do braço, as curvas do capacete, as curvas que são representadas também nos instrumentos de batalha. E quando a gente parte para analisar o teor das obras, a gente volta para aquele ponto em que o barroco é um contraste de emoções. A maioria das obras barrocas elas são representações católicas, só que em alguns momentos a gente tem muita representação também da mitologia grega, né? Aí vocês conseguem perceber essa tensão entre catolicismo e paganismo. E aí, de uma forma geral, quando a gente para analisar, por exemplo, essa obra de Peter Paul Rubens, a gente tem, né, que é uma obra que retrata um tema pagão, que essa obra se chama O Julgamento de Pares, que é aquele momento em que as três deusas vão disputar o título de deusa mais bela, e aí quem vai ter que decidir é Paris, e quando Paris decide que Afrodite é a deusa mais bonita, ela concede um desejo dele, que o desejo dele era se relacionar com a mulher mais bonita da Grécia. E aí ela faz Helena de Troia se apaixonar por Paris, e aí eles se apaixonam, e aí a gente tem todo o desenrolar da Guerra de Troia. Quando a gente vem para essa obra, que é a Lição de Anatomia do Dr. Turp, que é uma obra de Rembrandt, vocês conseguem perceber meio que uma desvalorização do sagrado, porque aqui a gente realmente tem uma aula de anatomia em que eles estão aqui dissecando um cadáver e para aquela época isso era muito polêmico. E aí essa última obra, que é o Cristo Coroado de Espinhos, que é uma pintura de Anthony van Dyck, e essa obra meio que resume o que eu falei sobre os antagonismos das pinturas barrocas. E é uma obra que retrata Cristo sendo coroado com os espinhos, que é um momento muito difícil, né, representado na história de Jesus Cristo, só que ao mesmo tempo é retratado de uma forma muito bonita, além de mostrar um pouco a sensualidade dos corpos. Quando a gente fala dos expoentes artísticos do Barroco, a gente pode citar vários pintores. Porque devido à heterogeneidade desse período e dessa arte, cada região tinha um grande nome, ou vários grandes nomes, e a gente pode estudar vários e citar vários. Aqui, para essa aula, eu resolvi trazer dois, que são Caravaggio e Peter Paul Rubens. Mas, por exemplo, um outro grande pintor do Barroco era Velázquez. Inclusive, aquela pintura que eu trouxe dele nos slides passados é uma das pinturas que eu considero mais bonitas da história da arte. Então, a gente tem vários nomes e se vocês puderem, se vocês tiverem algum tempo, eu recomendo vocês darem uma olhadinha nas obras deles, assim, passar por cima, só para entender um pouco mais. Mas aí, falando de Caravaggio, ele era italiano, ele nasceu no Ducado de Milão e ele percorreu vários lugares. Ele era enigmático,
fascinante e perigoso. Por que perigoso? Ele tinha uma personalidade muito forte. Alguns escritores descrevem ele como um grande farrista, um grande guerreiro, porque ele se envolvia em muitas brigas. Ele passava um tempo pintando, e depois que ele passava esse tempo pintando, ele passava muito tempo farreando em festas e brigas. Inclusive, em um acidente, ele chegou a matar uma pessoa, ele matou outro homem, inclusive com isso ele teve que se refugiar, sair de Roma. E ele tinha essa personalidade um pouco forte. O pai dele era arquiteto, do Marquês de Caravaggio, e a pintura de Caravaggio era uma pintura meio que polêmica, porque assim, ele pegou temas religiosos e pintava esses temas. Só que a forma com que ele representava esses temas era um pouco diferente. Porque quando ele pintava esses temas religiosos, ele utilizava pessoas que ele via nas ruas, normalmente essas pessoas eram bêbados, às vezes prostitutas, para poder representar essas pessoas que estavam nas suas pinturas de cunho religioso. Por exemplo, ele pintava Maria e os apóstolos, como eu disse para vocês, representados por bêbados. Inclusive, uma das obras mais polêmicas dele foi A Morte da Virgem, que dizem que ele utilizou a morte de uma prostituta que estava morta, né, na beira do rio Tibre, para representar a Virgem. E então ele retratava eventos bíblicos a partir de um ponto de vista mundano. Né? Ele utilizava uma dimensão de impacto realista que traziam esse impacto meio que romper a estrutura social da época. E uma grande característica de suas pinturas é o tenebrismo, que essa característica se baseava no fato de que ele pintava os seus quadros e normalmente o fundo dos quadros dele eram muito escuros. E os indivíduos que estavam perante o fundo, eles eram bem iluminados. Assim, é importante ressaltar que Caravaggio ele não pintava muitas obras com perspectiva. Normalmente os fundos dele eram realmente mais sóbrios, não tinha muita coisa como fundo. Por isso que ele se utilizou desse tenebrismo, como por exemplo, eu posso mostrar aqui para vocês nessa obra que é a Morte da Virgem. Aqui vocês não veem que tem muito fundo, a perspectiva de fundo ela não está tão presente. Mas aí vocês conseguem observar nessas pessoas que estão em primeiro plano, a iluminação, que dá o tom da dramaticidade, a pose da Virgem morta, essa mulher aqui chorando, todas essas pessoas com a cabeça baixa, demonstrando esse sentimento forte. Nessa outra obra, que é A Dúvida de Tomé, que também é uma grande obra dele, aqui a gente tem um fundo, é um fundo sóbrio, né? Ele não está representando nada no fundo, e aí a gente tem Tomé colocando o dedo na chaga de Jesus Cristo. Que isso é aquilo que a gente vem comentado, que a gente tem sempre essa tensão entre o sagrado e o profano, porque ele pega a representação da ressurreição de Cristo, marcando o evento da dúvida de Tomé para saber se era realmente Cristo e se Cristo realmente tinha voltado à vida, e aí ele trata isso meio que de uma forma profana, ele meio que rompe com essa sacralidade do momento, quando Tomé coloca o dedo dentro da ferida de Jesus Cristo. Caravaggio tem muitas obras, eu trouxe essas aqui só para demonstrar essas principais características dele, e agora a gente fala um pouquinho de Peter Paul Rubens, que ele era da escola flamenga, apesar de ele só ter ido a Flandres com 10 anos de idade, ele era considerado um pintor flamengo. Ele utilizava muito a mistura de cor, luz e movimento. Suas obras eram cheias de dramaticidade e normalmente também cheias de movimento. Ele usava muitas cores fortes para contrastar com o tom da pele dos personagens. Ele tem várias obras. Cito aqui O Rapto das Filhas de Leucipo e A Caçada de Leões. E como eu já havia mencionado, as obras dele têm um grande movimento. Aí eu mostro para vocês essas duas obras, que essa aqui é O Rapto das Filhas de Leucipo, que aborda um tema da mitologia grega, porque Peter Paul Rubens, eu acho que vocês repararam na aula que eu fiz com a Isabela sobre mitologia grega, ele adorava pintar mitologia grega. Ele pintou muitos temas religiosos, católicos, mas ele adorava pintar mitologia grega. Aqui é O Rapto das Filhas de Leucipo, vocês conseguem ver a sensualidade das moças, que inclusive a maioria das obras dele tinha essa sensualidade. Vocês reparam aqui a representação dos gêmeos, semideuses gêmeos Castor e Pólux, que eles raptaram as filhas de Leucipo.
Se vocês repararem aqui na demonstração do corpo delas, essa moça ela está retratada desse lado e essa moça ela é retratada desse outro lado. É como se a posição delas retratasse a mesma pessoa, só que de lados diferentes. E aí aqui a gente tem a representação de Cupido, que está aqui segurando as rédeas do cavalo de um dos gêmeos. E a gente tem a representação dos dois semideuses, um está vestido com armadura e o outro está meio que um pouco mais desnudo, né? E partindo para esse ponto, a gente tem a descida da cruz, que é uma obra que é um tema mais religioso, né, que fala de Jesus Cristo. E aí vocês conseguem observar a utilização das cores por Peter Paul Rubens. Ele utilizava muito cores, ele utilizava muito de um dramatismo. As obras dele quase todas têm uma grande movimentação, uma grande representação de movimentos e um grande dramatismo. Falando um pouquinho da arquitetura do barroco, ela é bem dinâmica, só que ela não deixa de se utilizar de elementos clássicos, como, por exemplo, colunas, arcos, frontões, frisos. Porém, como as outras manifestações do barroco, ela ganha aquele tom de subjetividade, com aquela ornamentação excessiva e aquele arrebatamento e essas coisas. A gente tem na arquitetura barroca a utilização de formas meio que complicadas, como, por exemplo, a cúpula da igreja de São Lourenço, em que os arcos se entrelaçam para dar uma complicada na assimilação da obra. Só que mesmo tendo isso, ela não deixa de se embasar corretamente, ela não deixa de se autossustentar. Tem-se fortes contrastes, como o barroco ao todo, né, que é uma arte de tensões, ela tem fortes contrastes entre partes muito iluminadas e partes quase em total escuridão, que são características que conferem aos edifícios da obra dramaticidade. Assim como a pintura também, a arquitetura varia de região para região. A gente, inclusive, tem aqui no Brasil uma grande influência da arquitetura barroca e ela não atinge só os edifícios arquitetônicos. Ela também atinge praças, atinge a urbanização. É por isso que nessa época a gente já se começa a falar no período artístico tratando mais de uma forma da arquitetura e da urbanização, porque a arte naquela época ela não se utilizava só da manifestação arquitetônica. E aí, como eu já havia mencionado, ela retorna algumas formas, como por exemplo obeliscos, fontes, colunas, escadarias, galerias, tudo isso para se utilizar de uma forma mais elegante, que utilizava aquela ornamentação que a gente já viu. Aí eu trouxe para vocês, para exemplificar, a cúpula da igreja de São Lourenço, na Itália, né, que vocês conseguem ver que ela utiliza de vários arcos para se constituir, mas você consegue perceber, né, que ela mesmo utilizando disso, ela não deixa de estar correta. Aí aqui do lado a gente tem o Palácio de Versalhes, que é uma das maiores obras barrocas que a gente conhece. Inclusive, o barroco desse monumento, dessa arte, não está só no prédio em si. A própria urbanização da área, ela já demonstra um pouco da utilização do barroco para a arquitetura e para a urbanização. Aqui também a gente tem o Palácio de Schönbrunn, na Áustria, né, que é da mesma forma, são palácios grandiosos, super ornamentados, que eu vou mostrar aqui para vocês. Na parte de dentro, ó, vocês conseguem ver, utiliza-se muito o dourado, né, para dar a ideia de que o ouro está ali, de que está mostrando a riqueza, de que aquela ornamentação excessiva mostra elegância, mostra poder. E aí, partindo para a escultura também não é diferente. Predomina-se na escultura o uso de linhas curvas, os drapeados das vestes e das indumentárias são muito ornamentados, tem-se bastante uso do dourado. Os gestos e os rostos dos personagens têm emoções, como na pintura, né? Se utiliza muito das emoções, e normalmente são tensões, porque é como eu já falei várias vezes, o barroco é essa arte de tensões. Se é na pintura que se demonstra a tensão entre o claro e o escuro, como por exemplo do tenebrismo do Caravaggio, em que o fundo está muito escuro e quem está na frente está muito claro, né, para dar ao espectador da obra essa dimensão, sentimento de antagonismo da obra. Aqui na escultura a mesma coisa.
E aí a gente tem Bernini, né, um principal escultor, um dos mais conhecidos escultores do Barroco, não só do Barroco, como também da história da arte. E aí nesse finalzinho eu resolvi falar um pouquinho do Barroco no Brasil e falar um pouquinho de Aleijadinho, que é o principal expoente do Barroco arquitetônico e das esculturas aqui do Brasil. E aí é importante eu falar para vocês que afirma-se que foi no estilo barroco quando surgiu as primeiras expressões de arte verdadeiramente brasileiras, né? Isso se deu mais ou menos ali pelo ciclo do ouro. É por isso que a gente vai ver que a maioria das igrejas feitas nessa época, elas são muito ornamentadas com ouro, porque naquela época que o ouro estava sendo descoberto e utilizado, e aí tinha todo o ciclo do ouro, e o ouro era utilizado para poder ornamentar, para dar aquela ideia de riqueza. Aí o barroco aqui no Brasil, ele tem seu apogeu no século XVIII até o início do século XIX. Vocês conseguem perceber que é um pouquinho depois do apogeu do barroco na Europa, né? Que vocês percebem que chega aqui um pouquinho depois, mas não deixa de influenciar a história da arte do Brasil. E aí, falando de Aleijadinho, o seu nome era Antônio Francisco Lisboa, né? Ele nasceu em 1730, morreu em 1814. A produção dele varia de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, que é uma das características de Aleijadinho, a utilização da pedra-sabão. Ele esculpia obras para altares, para igrejas, e ele utiliza cores e uma maneira simples e dinâmica de retratar cenas. E aí eu peguei esse trechinho que fala um pouco da pessoa de Aleijadinho, porque não se sabe muito, ele era chamado de Aleijadinho porque ele tinha uma doença degenerativa, mas não se sabe muito qual doença era, se era sífilis, se era esclerose, se era artrite reumatoide. Aí eu trouxe essa pequena descrição para falar sobre como ele era. Segundo Bretas, era pardo escuro, tinha voz forte, fala arrebatada, gênio agastado, a estatura era baixa, o corpo cheio e mal configurado, o rosto e a cabeça redondos e testa volumosa, o cabelo preto e anelado, o da barba cerrado e basto, a testa larga, o nariz regular e algum tanto pontiagudo, os beiços grossos, as orelhas grandes e o pescoço curto. Então, vocês conseguem ver que é uma descrição bem, assim, detalhada da figura de Aleijadinho, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Aí falando um pouquinho das obras de Aleijadinho, ele fez a fachada, né, dessa igreja, que é a igreja de São Francisco, em São João del Rei, em que o projeto original da igreja foi de autoria dele. E aí outra grande obra conhecida dele, que inclusive é considerada uma das obras-primas, que é feita em pedra-sabão, são essas obras aqui, que são os 12 Apóstolos. Essa obra aqui está em uma das igrejas, né, também que ele participou da construção. E aqui também é uma obra dele muito conhecida, que é a Via Sacra do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, de Congonhas, que é em Minas Gerais. E aí, fazendo um resumo do Barroco, a gente tem que as obras têm essa influência da rivalidade entre o emocional e o racional. A gente viu que a ciência e a arte estavam em um equilíbrio, até que vem o emocional e quebra esse equilíbrio, e aí dá um novo modo de se pensar na arte, uma nova característica que vai influenciar na criação da arte. O observador, ele tende a ser instigado, o pintor, o escultor e o arquiteto, quando ele faz a sua obra, ele tende a pensar nos sentidos do observador e ele tende a querer arrebatar o observador para a sua obra. Ele também busca efeitos decorativos e visuais, quando ele usa curvas, contracurvas, colunas retorcidas. Usa a técnica do ilusionismo nos tetos das igrejas para dar esse tom de que aquele monumento é infinito. Tem-se um entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, né? Como eu falei para vocês, como por exemplo Aleijadinho, em que ele era tanto arquiteto quanto escultor. E a maioria dos arquitetos da época e escultores, eles trabalhavam na arquitetura da obra e eles também pensavam na escultura como uma forma de ornamentar dentro da igreja, né? Sempre utilizando ouro, muito dourado, para demonstrar aquele poder, a riqueza. Tem esse violento contraste de luz e sombra, tem sempre esse antagonismo entre luz e sombra, sagrado, profano, triste, alegre. Tem-se as composições assimétricas, em diagonal, que revelam um estilo grandioso, monumental. Substitui a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista, como eu falei para vocês. A simetria ela se perde um pouco e eles tendem a visar o dinamismo, a velocidade, a perda do equilíbrio.
As cenas representam momentos dramáticos intensos, e aí a gente põe em xeque uma das características principais do Renascimento, que é o antropocentrismo, que ele se perde no maneirismo para o retorno do teocentrismo. E aí aqui no Barroco a gente meio que tem uma oposição dos dois, e os dois ao mesmo tempo, e os dois em tempo nenhum. E essa constante tensão. E aí, para concluir a aula, eu vou mostrar essas fotos aqui para vocês, que eu consegui com a Vitória, né, a professora de História, que ela foi em Pernambuco, e aí ela tirou essas fotos, e aí eu pedi a ela para poder colocar na aula, que fala um pouco do barroco aqui no Brasil, na arquitetura. Aí vocês conseguem ver nessa primeira obra, né, a utilização do ouro, essa cor dourada, que remete muito ao ciclo do ouro, para demonstrar um poderio, riqueza. Aqui mostrando mais, ó, aqui mostrando mais, vocês conseguem ver novamente a utilização do ouro, muito ouro. Aqui a escultura, ela se mistura com a arquitetura, né, como eu havia mencionado para vocês. Essa foto, ela demonstra um pouco do contraste entre o ouro e a madeira, como vocês podem perceber. Aqui de novo, ó, a arquitetura se misturando com a escultura e a representação do ouro, bastante ouro. A Vitória me falou sobre essa escultura que durante a construção da igreja o clérigo não viu, né, em meio a tantos detalhes, que tinha algumas mulheres seminuas nas colunas laterais, porque elas ficam numa altura em que quando a gente passa, a gente não consegue perceber. E aí ele não viu e aí ficou, que demonstra, né, o conflito, a tensão entre o corpo e a alma. E por último, esse local era o local onde os escravos escutavam a missa, né, na igreja, porque eles não tinham direito de ver a missa, eles podiam apenas ouvir. E esse local fica do lado de uma das naves laterais, não se tem visão de nada da igreja, desse local aí, e todos os escravos ficavam aí para poder ouvir a missa, e depois eles tinham que lavar a igreja, porque os colonos diziam que eles sujavam todo aquele lugar que era santo. E disso criou-se o hábito de lavar as escadarias das igrejas, que depois veio a se tornar um símbolo de devoção na Igreja do Bonfim.